em Associação Brasileira dos Reitores e Reitoras das Universidades Estaduais e Municipais, a ACAF, Associação Catarinense das Fundações Educacionais, a ANEC, Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, a ANUP, Associação Nacional das Universidades Particulares, o COMUNG, o Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas, o FORCOM, o Fórum das Faculdades Comunitárias, e o CRUB, finalmente, o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Para a abertura dessa nossa tarde, convido, então, o vice-presidente, agora, reitor Valdemiro, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, para a sua saudação. Reitor Valdemiro, boa tarde. O microfone do senhor, reitor? Tarde! Ah, olha quem está aí. Acabei de chegar, só vou fazer uma fala aí, uma saudação. Então, chegaste na hora mais apropriada que tem, né? O nosso secretário executivo acabou de me passar a palavra para abrir. Então, eu devolvo a palavra à presidente que está aqui conosco, professora Lia Quintana, reitora da URCAMP, para fazer a saudação aqui. Depois eu continuo, professora. Tá? Então, reitora Lia, o reitor Valdemiro estava seguindo estritamente a tua recomendação. A senhora chegou antes do previsto. Que bom. A reitora Lia estava em trânsito de Porto Alegre para Bagé e certamente chegou com a estrada muito boa. Então, reitora, muito agradecido a presidente do clube com a sua saudação. Então, bom, boa tarde, pessoal. Desculpa o atraso, mas realmente eu estava em deslocamento. Uma saudação muito especial a todos vocês, principalmente na pessoa do reitor Valdemiro, que está coordenando esse grande projeto nosso, que é o PNG, que não interessa se vai ficar, se alguém... Nós vamos entregar ele à sociedade, nós vamos fazer esse nosso papel enquanto clube, enquanto todo o fórum de presidentes. Uma saudação muito especial a todos. Nesta tarde de sexta-feira, todo mundo aqui, nós estamos com uma sala cheia, uma sala virtual, com 30, uma sala de aula cheia, hein, gente? Quase 30 pessoas. Então, dessa forma, não roubar o trabalho, agradecer ao João Otávio, a Beth, os palestrantes, num tema tão e tão relevante para nós, que é, e muito caro, né, que é o financiamento estudantil. Então, dessa forma, a gente desejar um bom trabalho a vocês todos, um bom final de semana, né, e na próxima prometo conseguir fazer mais presença. Professor Valdemiro, com o senhor aí. Muito obrigado, reitora Lia. Seja bem-vinda. Que bom tê-la aqui com a gente. E então passamos ao evento. Reitor, só um minutinho. Esqueci de Zanin, me desculpa. Por conta da estrada, eu esqueci de te saudar, mas agradecer a vocês três que vão dedicar aí essa pauta tão importante que é o financiamento estudantil, seja da forma que ele se apresenta no Brasil. Muito obrigada. Tá. Pois não. Então, gente, boa tarde a todos, a todas, né? E sejam todos bem-vindos a esse nosso ciclo de debates que o Conselho de Reitores promove, conforme já foi mencionado, né? Então, quero saudar a todos os membros da nossa diretoria, do nosso Fórum de Presidentes, né? Cujas entidades foram mencionadas pelo nosso secretário executivo, professor Aguilera. Saúdo também os professores, né, os nossos reitores, reitoras, professores, todos que participam desse encontro, sejam bem-vindos. E esse encontro tem essa característica de discutirmos aqueles temas que realmente queremos a respeito dos quais queremos estar cientes, queremos ouvir, queremos aprofundar a concepção de cada um deles,
porque são temas que realmente fazem parte do nosso sistema de ensino superior neste país, né? Então, hoje a gente tem 3 palestrantes, né, aos quais eu quero saudar muito cordialmente e agradecer de antemão, né, a professora Elizabeth Guedes, a presidente da NUPE, grande presença no clube, né? O professor Rodrigo Zanin, nosso presidente da Associação Brasileira das Universidades Estaduais e municipais também, né? E ele, além disso, é reitor da Universidade do Estado do Mato Grosso. Saudar também o professor João Otávio Bastos Junqueira, que foi até há pouco tempo ex-presidente da ABRUC, e hoje ele é diretor de Relações Institucionais do SEMESP, e eles vão nos brindar nesse momento com as suas falas, né, sobre um tema fundamental, como disse a reitora Lia, que é o financiamento da educação superior sob as perspectivas dos segmentos comunitário, particular e público. Então, teremos aqui essa tríade justamente nos brindando ali com esse debate e envolvendo justamente os segmentos que compõem o ensino superior do país, né? Ensino comunitário, ensino público e ensino particular. E aqui, no caso, temos, inclusive, como disse, o presidente da associação que reúne as instituições públicas, estaduais e municipais. E é até importante lembrar que hoje, que na terça-feira passada, a gente já teve um debate também muito rico sobre a primeira parte desse tema, né? Portanto, esse tema que vai ser discutido hoje é uma espécie de continuidade, é uma outra etapa desse tema tão importante que tem a ver com o financiamento do ensino superior do nosso estudante, né? Naquela ocasião, a gente teve a presença do Dr. Ricardo Chaves Martins, que é um consultor legislativo da Câmara dos Deputados e que provocou bastante debates, né? Então, o currículo dos nossos palestrantes vai ser apresentado na sequência pelo professor Lúcio, e como já disse, né, e a reitora Lia, inclusive, salientou esse aspecto, o Conselho de Reitores quer, com esse ciclo de debates, ampliar a nossa visão a respeito do ensino superior brasileiro, justamente com o objetivo de construirmos, de termos, de fato, condições. Queremos ouvir a sociedade, ouvir todos os segmentos que têm a ver com o ensino superior brasileiro, justamente para que possamos construir cumprir essa proposta de construirmos o Plano Nacional de Graduação, né, com tudo o que isso significa, né? Nós temos que atualizar o nosso ensino superior, e isso todo mundo sabe, né, em todos os sentidos. A nossa última reforma universitária foi em 1968, isso já passou de 50 anos, né? Com a velocidade que muda hoje todo o sistema, não apenas o ensino, mas tudo ao nosso redor muda por conta da revolução tecnológica e agora com a pandemia. Então, o que nós temos que ter é criar um novo plano, e inclusive um plano que responda a essas mudanças que nós estamos vendo ao nosso redor, né? Nós estamos formando pessoas para este mundo tão mutável, tão desafiador, e nós termos um plano parado, restritamente amarrado por inúmeros liames da regulação, isso é contrassenso, na verdade, né? Então, eu acho que
tudo justifica esse trabalho, né? Então, para a gente continuar ali, eu passo a palavra para a professora Cássia Ferri, da Universidade Regional de Blumenau, que justamente coordena a equipe, que coordena o GT, que está pensando esse novo projeto que eu mencionei. Então, professora Cássia, por favor, a palavra é sua e vamos em frente. Muito obrigada, professor Valdemiro. Boa tarde a todos e a todas. Apenas para quem nos acompanha pela primeira vez, este é o 5º momento desse ciclo de debates sobre o Plano Nacional de Graduação, que é um esforço, como já dito pela professora Lia e pelo professor Valdemiro, é um esforço do CRUB para que nós possamos apresentar à sociedade brasileira, do modo geral, à sociedade universitária, uma nova organização em relação às questões que dizem respeito à graduação, né, em todos os segmentos. Nesse conjunto de debates, nós já tivemos alguns momentos tratando, então, das questões relacionadas ao contexto de transformação que vive a graduação, já discutimos os modelos de universidade, né, que estão em questão, tratamos também da questão do engajamento juvenil, e esta semana, também como dito pelo professor Valdemiro, na terça e hoje discutimos o financiamento. Teremos ainda, até o final de novembro, pelo menos mais 3 ou 4 encontros, né, que estão previstos por esta organização, para que depois possamos finalmente organizar um documento preliminar do plano e colocar esse documento a público, para que o debate se amplie ainda mais. O objetivo desse ciclo de debates é exatamente a qualificação da discussão. Então, hoje, contando com os nossos convidados, nós vamos novamente fazer este movimento. Então, vou convidar a uma organização das falas, chamando, então, para as falas, primeiro o professor João Otávio, depois o professor João Zanin e, por fim, a professora Elizabeth Guedes, não por nenhuma ordem, senão apenas por uma sequência. Convidando a todos vocês que nos assistem para que coloquem no chat as suas questões, os seus questionamentos, para que depois das falas a gente possa ter alguns momentos de reflexão, algumas questões. A gente sabe que não consegue esgotar todos os questionamentos, mas pelo menos para que a gente possa provocar, sim, o debate dessas discussões. Então, professor Lúcio, por favor, eu vou lhe pedir que dê sequência fazendo a leitura dos currículos dos nossos convidados, e após essa leitura, professor João Otávio, o senhor já pode ficar à vontade de iniciar a fala. Então, professor Lúcio, por favor. Obrigado, professora Cássia. Foi um desafio, né, elaborar o currículo dos nossos debatedores, são profissionais com experiências largas, experiências amplas, nomes bastante conhecidos. Então, o que nós temos é um ponto bem pequeno, só para identificar um pouco a partir de onde cada um faz a sua fala e a sua contribuição com o trabalho desse GT. Apresentarei na ordem das falas dos nossos debatedores. Assim, o professor João Otávio Bastos Junqueira é diretor de Relações Internacionais no CEMESP, foi reitor da Unifeob e presidente da ABRUC, Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior. O professor Rodrigo Bruno Zanin é presidente da ABRUEM, Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, e é reitor da Universidade do Estado de Mato Grosso. A professora Elizabeth Guedes é presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, ANUP, presidente da Câmara de Ensino Superior da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, CONFENEM, diretora executiva da ABRAES e foi reitora do IBMEC. Professor João Otávio, fique à vontade, obrigado. Bom, boa tarde a todos, é um privilégio estar aqui nessa sala de gente assídua, né? Na sexta-feira, às 18, quase 18 horas, nos reunirmos aqui já é sinal de muito prestígio, e eu quero agradecer o convite de estar nesse grupo tão seleto para a gente discutir algo tão sensível à nossa educação. Queria agradecer a Lia, ao professor Valdemiro pelo convite, ao Aguilera e a Cássia por toda essa organização, saudar a todos, em especial a Beth e ao Zanin pela partilhar aqui dessa fala inicial,
sugerido 15 minutos dessa fala introdutória, digamos assim, com a absoluta certeza de que qualquer um dos senhores e senhoras poderiam fazê-lo, certamente com mais propriedade, inclusive, do que eu. Mas apenas para estimular, né, esse debate rico, que eu vou trazer alguns pontos aqui que eu queria mais trazer uma provocação e a partir da onde a gente começa a nossa discussão, certamente com muito mais propriedade depois, o Zanin e a Beth vão complementar ou divergir, enfim, abrir o debate. Eu queria começar por um ponto que eu acho fundamental a gente discutir por que a gente fala de financiamento estudantil para o ensino superior. Eu sou veterinário de formação, né? A vida me levou para ser um gestor educacional, então eu não me considero um educador, mas eu acho que a partir do chão de fábrica, de onde eu passei a minha vida, militando no ensino superior, a partir aqui da Unifeob, uma instituição que está no interior de São Paulo, a gente vê os nossos propósitos, às vezes, sendo um pouco frustrados pelo aquilo que a gente gostaria que o Brasil fosse e quais são os gargalos que a gente tem. E eu começo com uma provocação de que hoje o nosso trabalhador médio tem uma produtividade muito, muito, muito inferior aos países desenvolvidos, principalmente quando a gente compara aos países da OCDE. Nossa produtividade é cerca de 4,5 vezes menor do que um trabalhador médio norte-americano, por exemplo. E os 3 grandes pilares que compõem essa produtividade, sem querer dar uma de economista aqui, que eu não sou, mas a gente pode dividir em infraestrutura, que são aquelas coisas físicas, né? Estradas, portos, sistema de internet, que a gente não é, se não é o primeiro mundo, a gente está razoavelmente remediado, digamos assim. O outro é o ambiente de negócios, né? As nossas leis, tributação, um negócio complexo, algo que um pouco o Brasil não é para amadores, já dizia um ex-político, e que a gente sofre com isso, com essa complexidade de falta de incentivos, de dificuldade de ambiente de negócio propriamente dito. E, por fim, mas não menos importante, a questão ligada às pessoas. E aí eu estou falando da formação educacional do nosso povo, que é sofrível, né? Principalmente quando a gente fala dos anos iniciais da educação, que é onde as coisas se concretizam, né? Se sedimentam. E a partir dessa análise, dessa dificuldade de produtividade que a gente está atrelado há décadas, né? É que a gente insiste que a educação superior, inclusive, pode ser um grande caminho para a gente romper essa ineficiência da nossa mão de obra, ineficiência do nosso parque produtivo nacional, com as exceções de sempre para confirmar a regra. Então, a gente tem essa dificuldade e o Brasil optou por um sistema público federal gratuito, ou quando eu falo público federal, estou incluindo as estaduais, com exceção de algumas municipais que foram criadas anteriormente à Constituição de 88, que permitem essas instituições cobrarem mensalidades e viverem às custas delas. Eu acho que o Zanin pode depois falar um pouco dessas particularidades. Mas o fato é que o Brasil optou por um sistema que tem gratuidade na boa maioria das instituições estatais e, ao mesmo tempo, a gente não alcançou a universalização desse estudo superior. Então, o que acontece no Brasil, a gente tem cerca de números redondos, né, grosso modo, cerca de 25% dos estudantes do ensino superior cursando nas instituições estatais gratuitas, e o grosso, a maioria absoluta, cerca de 75%, tendo que, porque não há oferta para todo mundo, fazê-lo nas instituições que cobram mensalidades, tanto nas instituições de direito privado como nas comunitárias. E isso traz, essa não universalização, um problema de acesso. Então, fica muita gente de fora, e a boa parte, para não dizer que a maioria delas, fica por absoluta falta de condição de aporte de financeiro para arcar com suas mensalidades,
E aí, na mensalidade, eu estou incluindo tudo, né? Com transporte, material didático, moradia e por aí, alimentação, e todo o arcabouço que inclui esse custo de aluno. Então, a partir desse cenário em que a gente tem a oferta de gratuidade para um público menor e a oferta, muita oferta, uma oferta, diria, suficiente, mas sem demanda, porque boa parte dessas pessoas tem um outro fator, vou abrir um parênteses aqui, que o professor Valdemiro disse bem, alguns estudantes ou alguns egressos do ensino médio não vão para as instituições de ensino por não se sentirem acolhidos e ver significado no ensino. Mas eu acho que essa é uma outra janela que a gente pode abrir em outro momento, mas aqui, como o escopo é falar sobre financiamento, eu vou me ater a essa questão econômica, financeira, dessa dificuldade desses alunos, que boa parte gostariam e deveriam ingressar no ensino superior, porque tem um ciclo virtuoso de que os estudantes do ensino básico, lá, as crianças, o desempenho delas na educação básica está ligado fortemente ao nível de escolarização dos seus pais. Então, quanto mais a gente conseguir dar ensino superior a essa geração que está chegando à universidade, isso tem um reflexo direto nas gerações futuras, porque o grau de escolarização dos pais afeta significativamente e diretamente a trajetória de seus filhos e de seus familiares. Então, nós temos esse dilema, esse problema de que a gente tem muita gente querendo estudar e boa parte deles não podendo, tendo que ir para o mercado de trabalho, porque não consegue arcar com o valor das mensalidades. Por sua vez, as instituições de ensino, que tanto as comunitárias como algumas municipais e as particulares, as privadas, vivem às custas das mensalidades, é a partir disso que a gente tem a nossa perenidade garantida. Também conseguimos, embora com um monte de programa social, com um monte de programa de inclusão, não conseguimos dar vazão a essa demanda, então muita gente fica de fora. E a partir disso, o governo criou, lá na década de 80, o então crédito educativo, depois foi reformulado fazendo um relato histórico muito rápido, depois no início dos anos 2000 o FIES, e mais recentemente em 2017 com o novo FIES, o PFIES que a gente chama, tentando de alguma forma suprir essa lacuna estatal, dando aos estudantes uma possibilidade de fazer seu ensino superior com financiamento do Tesouro Nacional, financiamento público nacional. E isso tem reflexos diretos, né, porque um aluno formado, um aluno que consegue ingressar no ensino superior, tem uma ascensão profissional, tem uma ascensão social, tem a produtividade, como eu já mencionei, aumentada. Isso gera recursos para o país, isso gera competitividade, isso faz toda a diferença, haja vista inúmeros exemplos que a gente pode ver ao redor do mundo, de países que apostaram nessa questão da educação e conseguiram dar saltos muito significativos em uma ou duas gerações. E a gente tem, durante esse tempo todo, perdido essa janela demográfica, o país deixou de ser um país jovem, a pirâmide demográfica do país, a distribuição não é mais uma pirâmide, se assemelha muito mais hoje a um botijão de gás, digamos assim, porque a população está envelhecendo, taxa de natalidade diminuindo e taxa de mortalidade caindo, felizmente, né? Com exceção desses tempos difíceis da pandemia, mas o fato concreto é que nós não somos mais um país de jovens. E isso traz reflexo que essa geração que fica de fora, ela dificilmente consegue recuperar esse tempo e voltar aos bancos escolares por N razões, de mercado de trabalho, de faixa etária, de perda um pouco da esperança daquele sonho. Então, isso tem impactos muito significativos para todo o país. E aí a gente começou a discutir, aí eu trago um pouco da discussão que a gente tem tido há algum tempo, tanto no âmbito da BRUC, do clube, do próprio Semestre, e agora mais recentemente num grupo de trabalho que tive o prazer de trabalhar junto com a Beth, participou desse grupo, na liderança do Otto, lá da Universidade Univates, de que um grupo de pessoas elaborou uma proposta baseada em algo que a gente julgava ser o ideal, aquilo que é possível e aquilo que é viável. E eu acho que essas três
digamos, 3 cenários daquilo que a gente acha que poderia ser, daquilo que é possível, existe uma diferença enorme. E eu acho que nós, como papel de lideranças educacionais, temos que trabalhar mirando aquilo que a gente acha que deveria ser o mundo ideal, sempre sabendo que as vicissitudes, os desafios do caminho vão fazer aquilo que é possível. Mas eu acho que a gente pode avançar muito nisso. E aí eu trago 3 pilares para discutir essa questão do financiamento estudantil. Uma é a questão dos critérios de elegibilidade, a outra os critérios de sustentabilidade e, por fim, o critério de priorização de programas que façam sentido para o país. Eu acho que esses 3 pilares é que trazem a matriz do que a gente pode discutir para um financiamento que muita gente diz que é um financiamento estudantil, mas eu arrisco a dizer que não é um financiamento para o estudante, é um financiamento do país, cujos atores são os estudantes e as instituições de ensino. Porque o que vem pela frente é tão rico e tão, se a gente pode chamar de, trazer um termo econômico, o payback disso, é tanto imensuráveis como em fatores intangíveis, é tão grande e tão curto prazo, falando de história de país, que é um financiamento para o próprio país, não é um financiamento apenas estudantil, embora a gente coloque esse nome. Então, no critério de elegibilidade, a gente traz alguns exemplos, e me permita trazer alguns exemplos que muitos dos senhores podem estar, às vezes até, surdo de tanto ouvir, que alguns modelos que a gente tem que fazer benchmark. Não adianta a gente ficar querendo reinventar a roda se a gente pode ter grandes modelos que deram certo ao redor do mundo. Claro, com as especificidades do país, com as adaptações necessárias, mas sempre mirando algo que podemos nos espelhar, pelo menos para ter uma referência de questões bem-sucedidas. E aí desses exemplos que a gente discutiu, inclusive nesse grupo de trabalho, temos promovido essa discussão, inclusive no âmbito da BRUC, do semestre, é o modelo que a gente chama de modelo australiano, que é um modelo contingenciado à renda, que eu vou fazer muito breve a explicação do que se trata disso, a começar pelos critérios de elegibilidade. Lá não é uma questão de, volto a dizer, que não é um copia e cola, mas é algo para se espelhar. Todo e qualquer aluno pode ingressar com esse pedido de financiamento. Lá na Austrália, esse modelo começou, salvo engano, em 1989, então já se vão aí mais de 30 anos que esse modelo está rodando, e lá, a partir desse movimento de reorganização, nenhuma instituição de ensino é gratuita, inclusive as públicas. Lá existem as públicas e as privadas, mas as públicas são pagas. Pagas com esse dinheiro que o aluno consegue fazer um financiamento. Então, não existe nenhum tipo de corte de renda, seja individual ou familiar. E o que mais pega lá é uma guerra, se eu posso chamar de guerra saudável, mas acho que o termo guerra não é bom, uma disputa saudável entre as instituições de ensino para capturar esse aluno a partir daquela que as universidades oferecem. Esse é um valor fixo. Da última vez, esse valor pode estar desatualizado, mas a última vez que eu vi era ao redor de 110 mil dólares australianos para o curso todo, com exceção do curso de medicina, que era um valor diferente, a maior. Mas esse aluno toma esse empréstimo e depois ele vai procurar as instituições que possam oferecer cursos que ele quer, que caibam nesse orçamento de 110 mil dólares, o curso todo. Isso tem a ver com o segundo pilar, que é o pilar de sustentabilidade do programa. A partir do assim que o aluno consegue ingressar nessas instituições que ele escolheu e, obviamente, conseguiu entrar, ele leva esse crédito para as instituições, que então ficam com sua sustentabilidade operacional garantida, e o aluno cursa esse curso e começa a pagar, depois de formado ou não, a depender do incremento que ele tem na sua renda anual. Então, lá na Austrália, só para trazer de novo o exemplo, alunos ou
estudantes ou profissionais, isso tanto faz, ele pode começar antes, inclusive, de se formar. Alguns cursos, por exemplo, na área de tecnologia, o aluno começa a ter ingresso no mercado de trabalho antes mesmo de concluir a sua graduação. E a partir de $55 mil anuais, tudo que passar disso, ele paga 4% do excedente por ano para começar a amortizar esse empréstimo que ele fez lá no início da sua graduação. Existe uma tabela progressiva, a última linha é $8 mil, 8%, quando ele passa dos $100 mil de renda anual. Vale dizer, então, que os alunos que têm grande ascensão profissional e salarial pagam anualmente 8% da sua renda, de tal forma que em pouco mais de 12 ou 13 anos, ele quita seu financiamento se não houver nenhum tipo de interrupção. Sempre que o aluno muda de faixa de renda anual, ele pode ir para cima ou para baixo do percentual que é descontado da sua renda. Essa renda pode ser salário, empregado, ou pode ser renda aferida através de atividades de empreendedorismo, de empresário, enfim, não é só uma questão salarial. Claro que tem uma amarração governamental nisso, envolvendo a Receita Federal daquele país, envolvendo o Tesouro Nacional, envolvendo toda uma amarração de dados que permitam que exista não apenas um controle, mas uma fiscalização e essa mudança de paradigmas de pagamento. E, por fim, existe aquele que eu falei do critério de priorização de programas, também numa outra esfera que envolve tanto governos quanto associações de classe naquele estado, naquele país, quanto também representantes de associações e de trabalhadores, por exemplo, o Ministério do Trabalho, no exemplo australiano, que definem algumas prioridades, ou seja, aportam mais vagas ou mais recursos para algumas áreas que aquele país julga que no futuro serão essenciais. De novo, eu trago o exemplo dos profissionais de TI, que o Brasil vai sofrer, se não está sofrendo já um apagão de oferta desses profissionais. Então, eles direcionam, isso não significa impedir que outros profissionais ingressem em outros cursos, mas dão uma preferência, uma priorização para algumas áreas, incluindo aí cursos técnicos, tecnológicos, lá tem outro nome, mas é o equivalente aos nossos técnicos e tecnólogos, e como os bacharelados e licenciaturas também, que eles reúnem de comum acordo, com consenso, definem que os próximos 5 anos determinados grupos de cursos terão uma prioridade, porque é para lá que o país está direcionando. Então, isso tem um ganho para o país fundamental em termos também de onde esse recurso vai ser aplicado. Esse modelo, obviamente, tem um investimento do Tesouro Nacional, porque demora para o ciclo se fechar, né, para a cobra morder o rabo, como eu gosto de dizer, e é um investimento, não é conta zero, e jamais será, né? O aluno nunca fica inadimplente, ele só deixa de pagar em 2 ocasiões, quando ele quita ou quando ele morre. Durante a vida dele, ele pode deixar de pagar quando ele cai abaixo daqueles $55 mil iniciais, então há uma interrupção do pagamento, que é retomado quando e se a renda dele voltar acima do patamar mínimo. Claro que existe como eu disse, não é uma conta zero, mas é uma conta muito mais barata do que a gente tem, por exemplo, no FIES antigo, vamos dizer assim, aquele do início de 2000, cujo o modelo é pagar a partir de um tempo de formado, não importando se aquele aluno consegue ou não, porque é um bem individual que o aluno tem um ingresso superior, mas é um bem coletivo também. Mas quando o aluno vai fazer esse empréstimo, ele vai começar a pagar um determinado tempo depois de formado, há uma dúvida muito grande se ele consegue ir a fazer aquilo, porque algumas coisas não dependem exclusivamente dele. Tem questões de gerações que atravessam crises econômicas mais ou menos fortes, tem a questão da própria profissão que ele escolheu, às vezes pode estar em baixa ou em alta, em função do cenário do país. Então, essa insegurança, ela é mitigada quando você condiciona isso à renda dele. Olha, se você for bem,
você vai conseguir pagar. Se você não for mal, você não vai pagar, ou vai pagar menos, ou eventualmente deixar de pagar por um período, até se você se recolocar e se reposicionar. Esse risco calculado, ou esse hedge, vamos dizer assim, que você faz um hedge entre aquilo que ele está devendo e aquilo que ele vai ganhar, dá uma segurança muito grande para o tomador. E dá uma segurança muito grande também para as instituições de ensino, porque esse dinheiro está garantido e esse colchão entre aquele dinheiro que o aluno tomou e a quitação da dívida dele é bancado pelo Tesouro Nacional. Como eu disse, é mais do que um empréstimo, é um investimento que o país faz a partir disso, porque isso retorna, e aí tem estudos, inclusive que a gente pode, num momento oportuno, dar algumas fontes desses dados, de que só em aumento de arrecadação desses profissionais mais qualificados, mais produtivos, essa entrada de novos impostos e tributos seria o suficiente para bancar essa diferença que, obviamente, ocorre, né? Não é tudo que se põe que se recupera. Mas o mapa mental é esse. Eu coloco o dinheiro no aluno e ele vai pagar a partir do sucesso. E isso cria, como eu já disse, uma competição muito saudável entre as instituições, porque aquelas instituições cujos egressos são mais bem-sucedidos e conseguem arcar com relativa facilidade esse empréstimo, são as mais procuradas, porque os alunos sabem que a partir dessas instituições eles conseguem ter acesso ao mercado de trabalho. E aí cria um ciclo muito virtuoso de melhoria nos programas de graduação, da significância, né, daquilo que o aluno vai obter nos bancos escolares universitários, não apenas conteúdo, mas todas as habilidades, atitudes, competências que a gente está discutindo também há muito tempo. Isso, inclusive, facilita muito a questão da regulação e da supervisão, que fica um pouco mais abaixo, mais leve, digamos assim. Lá não tem essa mão fiscalizatória tão grande do Estado, porque há obviamente, que tem controle, mas há quase que uma autorregulação em função de que as instituições que não conseguem oferecer ao mercado de trabalho, mas para a vida das pessoas, algo que seja significativo para elas simplesmente deixam de ser procuradas, porque isso não faz muito sentido você colocar um dinheiro seu onde você acha que aquilo não tem valor para você como profissional do futuro. Professor João Otávio, desculpe interrompê-lo, mas nós já passamos dos 20 minutos, se o senhor puder concluir. Desculpa. Obrigada. Eu já terminei, Cássia, desculpa, eu me empolguei e esqueci de olhar no relógio aqui. Não tem mas problema. Em termos de introdução, era isso que eu queria dizer. Acho que eu consegui passar mais ou menos aquilo que eu estava imaginando. Obrigado, desculpa pelos 5 minutos, eu tento recuperar nas minhas falas futuras. Obrigado, Cássia. Nós que lhe agradecemos, professor, sempre muito útil ouvi-lo, sempre muito inspirador, né, as suas informações. Nós vamos de imediato, então, passar para o professor Rodrigo, para podermos ganhar o máximo de tempo para o debate final. Professor Rodrigo, por favor. Obrigado, Cássia. Obrigado, os colegas. Estão me ouvindo? Tranquilo? Sim, estamos lhe ouvindo. Então, tá bom. Cumprimentar você primeiro, Cássia, e agradecer pela oportunidade de poder fazer parte um pouco dessa discussão. Cumprimentar o professor Lúcio Lorde, que é amigo da instituição, professor da nossa Universidade do Estado, o reitor Valdemiro, e dizer que essa discussão é fundamental, professor. Eu acho que a gente avança em propor esse tipo de discussão no país. O professor foi muito feliz na sua introdução. Professora Elizabeth, dizer que é uma grande satisfação, mais uma vez, conversarmos sobre temas tão sensíveis para a nossa educação superior, e parabenizar já o professor João Otávio pela brilhante explicação. Bem, eu vou partir do princípio de tentar conduzir 3 questões que foram colocadas para ajudar a conduzir a nossa discussão. A primeira delas é a concepção de uma política pública de financiamento, né, tentando entender as especificidades do segmento comunitário, particular e público. E aí eu não posso deixar de não mensurar e não colocar números
principalmente depois da fala de terça-feira, que eu achei brilhante também, achei muito pertinente e já tinha olhado um pouco aquele material anteriormente, mas uma das pranchas, transparências ou slides que foram colocados lá foi sobre a proporção de população adulta com nível superior. E eu coloquei, só peguei a última coluna, né? Não peguei nem a última coluna, só prestei atenção em 4 países da última coluna para abrir um pouco a minha fala. Peguei a Coreia, que chegou a 70%, né, na evolução. O Japão, que chegou a 62% na evolução. Estados Unidos, 52%, e França, 49%. Nem me preocupei muito com o nosso país, mas por que eu peguei esses países e por que eu abro a minha fala colocando esses países? Porque quando falamos de política pública, a gente não pode esquecer, na minha concepção, eu não sou administrador, não, eu sou um matemático, né, que fiz um mestrado e um doutorado na área de visão computacional, mas acabei sendo levado para a gestão da universidade e sempre me preocupo com uma palavra que às vezes sou criticado dentro da instituição, que é eficiência, mas eu acho que a gente não pode deixar de olhar para essa palavra, mas sempre olhar para ela no sentido mais amplo possível, né? Que é políticas públicas baseadas em que parcela da sociedade nós precisamos atender, ou qual é o conjunto que nós vamos atender, políticas públicas que precisa passar por um planejamento. Então, nós não temos como pensar uma política pública sem ser planejada, sem ser muito bem preparada para ser executada. E quando nós falamos da execução da política pública, a gente precisa pensar quem vai financiar a política pública. E percebam que eu falo de política pública para a educação superior nesses 3 princípios. Primeiro, qual é a parcela da sociedade que nós temos que atender da política pública com a educação superior? Né? Nós olharmos esses países que nós colocamos ali, todos eles olham para a educação superior, ou investiram na educação superior, como uma política pública que atenda o máximo possível da sociedade, a longo prazo e muito bem planejada. Essa é uma das situações que a gente tem. A gente também não pode esquecer que entender as especificidades de cada um dos segmentos não quer dizer que a gente não precise ter financiamento, não discutir financiamento para os 3 segmentos. Eu entendo e não tenho problema nenhum de olhar para as nossas diferenças, mas entender como o financiamento público pode e deve ser aplicado para as instituições públicas e pode e deve ser aplicado para as instituições privadas. Afinal, todos nós, públicos e privados, temos um objetivo, que é fazer educação superior e melhorar as condições do nosso país. Mas é também importante a gente entender, e existe uma outra transparência não é velho, né? Existe uma outra slide que foi colocado na terça-feira, que me chamou muito atenção, que são nos percentuais atendidos hoje não, 2019, porque os dados são 2020, nas classes E, D e C, né? Tanto pelas universidades públicas quanto pelas universidades privadas. E é muito legal, porque isso desfaz ou desconstrói uma tentativa, e não é aqui uma tentativa feita por esse grupo, por esse clube, por esse conjunto de gestores, mas por uma tentativa que se constrói sobre aquilo que se investe no público ou aquilo que se faz para o financiamento privado também. 85% aproximadamente, tanto do público quanto do privado, dos nossos alunos matriculados estão
nas classes E, D e C. É óbvio, né? Ou seja, nós estamos conseguindo abranger uma parcela importante e substancial da sociedade. Então, aquele discurso que, às vezes, os estados ou os entes de governo, e aqui eu vou falar entes de governo que querem discutir financiamento de educação, querem colocar, de que a educação superior, às vezes, está só fazendo sentido para classes A e B, tanto na privada quanto no público, não faz sentido quando você pega esses resultados aqui. E são muito parecidos, Então, quando a gente tenta imaginar que na educação pública, né, gratuita, a gente não tem alunos, a gente não atende alunos das classes C, D e E. Nós atendemos, sim. Nós podemos não atender no volume que é colocado, porque o volume que é colocado, ele tem implicações administrativas. As universidades públicas não oferecem 2 milhões de vagas contra 6 milhões, em complementação aos 6 milhões e meio de vagas das universidades privadas, a gente não aumenta essa quantidade de vaga porque a gente não quer. A gente não aumenta essa quantidade de matrícula porque a gente não quer. Né? A gente não consegue aumentar essa quantidade de matrícula por várias razões, sejam elas políticas públicas para permanência, sejam elas políticas públicas para horário de atendimento. Às vezes a gente não consegue ter estrutura para oferecer somente curso noturno. Às vezes a gente não aumenta isso porque a gente tem estruturas físicas que se organizam dentro das nossas instituições e isso não permite que a gente avance para estruturas em outros estados, em outros municípios, em outras condições, para poder fazer a oferta. Então, esses são alguns detalhes que eu acho que são importantes e a gente precisa, sim, levar em consideração. Do mesmo jeito que, quando falamos em planejamento, aí a gente não pode esquecer de olhar para esses países que eu citei. A Coreia não chegou a 70% de um dia para a noite. O Japão não chegou a 62% de ontem. A partir de ontem resolvemos que temos 62%. Ou seja, você tem uma política, você tem um planejamento de Estado que entende que a educação superior naquele país é uma política para garantir a soberania, né, do país do ponto de vista científico, do ponto de vista de evolução científica desse país. Então, esse eu acho que é o primeiro termo que a gente não pode esquecer, de entender políticas públicas baseadas na parcela da sociedade que nós temos que atender, e eu não vejo diferença, no planejamento, e isso é um problema de Estado, depois eu vou falar já por conta que eu vejo problema de Estado, e de financiamento. É óbvio que o financiamento também é um problema de Estado, que implica nos nossos planejamentos a longo prazo. E quais seriam os desafios para o termo, né, em termos de financiamento para a educação superior, para as nossas instituições dentro dos nossos segmentos? Aí eu vou colocar um detalhe bastante interessante, que é uma planilha que foi publicada, eu não vou levantar e publicar nada aqui, mas vou nada aqui com transparência, mas tem um artigo que foi publicado pelo professor Nelson, da Universidade Federal de Goiás, onde ele faz o levantamento das universidades estaduais. Elas saem de aproximadamente, somando todas elas, 21 bilhões em 2012, chega a 22 bilhões em 2013 e vem caindo. Em 2016, elas já estavam abaixo de 20 bilhões. O professor que apresentou a palestra na terça-feira colocou um valor de aproximadamente 22 bilhões das universidades estaduais. E isso é uma luta, ou seja, nós temos um financiamento
que praticamente não aumentou em nenhum valor significativo desde 2012. Então, nós estamos falando de 10 anos do mesmo valor significativo de financiamento. Um financiamento que teve que levar em consideração um aumento, né, vegetativo das suas folhas de pagamento, um aumento clássico da nossa manutenção e custeio, mas o financiamento continua igual. E o que isso representa, e por que eu faço questão de dizer isso do ponto de vista de financiamento das instituições, e aí eu vou falar das estaduais, já eu falo um pouquinho das federais, quando a gente não tem garantias jurídicas desse financiamento. Eu fiz essa fala várias vezes, eu faço essa fala em vários lugares, que nós não temos um sistema nacional que defina de forma clara qual é o financiamento que as universidades estaduais devem ter. Nem as federais têm um valor fixo de financiamento. Né? Então, você tem um problema sério de planejamento. Como é que a gente planeja se eu estou vinculado à situação do governo do estado ou do governo federal que nós vivemos dentro desse patamar? Para você terem uma ideia, de todos os estados brasileiros, nós temos na Amazônia, Piauí, Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Goiás. Tinha Mato Grosso, mas Mato Grosso já caiu também. Vinculações orçamentárias para a manutenção das universidades. Então, a gente não tem. E aí, também não existe para as federais. Então, como é que a gente fala de política pública que leva em consideração atendimento de uma parcela da sociedade, ou que funcione em função, que trabalhe em função da sociedade, que tenha um planejamento, se você não garante qual é o teu financiamento? Você não sabe qual é o teu financiamento. E aí eu refiz uma conta, que eu acho que é importante ser feita, do ponto de vista do valor gasto com as universidades federais e com as universidades estaduais. Eu peguei os 49 bilhões que foram elencados lá para as universidades federais, né, naquela transparência, e eu preciso tirar daqueles 49 bilhões os 13 bilhões de aposentadoria. Porque se as políticas para aposentadoria não foram bem feitas e bem organizadas, eu não posso colocar isso no custeio do aluno. O aluno tem, o custo aluno, para levar em consideração, eu tenho que levar em consideração a folha de pagamento, a manutenção e custeio. Né? E os encargos sociais da folha de pagamento, obviamente. Então, eu tenho que tirar aqueles 13 bilhões, porque provavelmente aqueles 13 bilhões já devem ter sido pagos, em algum momento, por um fundo de pensão. Aqui no Mato Grosso, por exemplo, nós, assim que nos aposentamos, nós saímos da folha de pagamento da universidade. Por quê? Porque a universidade paga, o Estado paga, o servidor paga o seu fundo de pensão. Se esse fundo de pensão cobre ou não a aposentadoria, é uma outra discussão. Tanto que, no caso das universidades estaduais, aqui na nossa universidade, eu fiz essa conta já com o contador. Se nós tivéssemos o nosso fundo de pensão desde o início, os nossos salários e as nossas contribuições, nós teríamos hoje um valor que é equivalente a 3 vezes o nosso orçamento anual de fundo de pensão. E só o investimento desse fundo de pensão daria para pagar a aposentadoria e ainda sobraria dinheiro. Porque nós temos uma universidade nova, uma universidade que está começando agora. Então, não dá para pegar essa conta daquele jeito. Essa é a primeira coisa. Quando você soma, então você tira 49, tira 13, sobra 36 bilhões. 36 bilhões mais 22 bilhões das universidades estaduais, a gente vai chegar aí a 58 bilhões. Quando você pega 58 bilhões e divide isso por 2,1 milhões de alunos das universidades federais e estaduais, você vai chegar aí aproximadamente 26 mil ano. Quando você divide isso por 12 ou 13, depende se você considera matrícula ou não, você tem aí uma média mês do aluno de R$ 2.100. E aí eu estou falando de uma média aluno mês de R$ 2.100, né, o investimento aluno R$ 2.100,
que leva em consideração não só o ensino, leva em consideração o ensino, a pesquisa, a extensão, a pós-graduação, o desenvolvimento científico. Ah, Rodrigo, mas espera aí, você não pode fazer essa conta assim e desconsiderar o outro lado, porque existe um investimento. Eu existo e eu acho que tem que ter um outro investimento também. Eu também fiquei preocupado quando eu peguei eu peguei só o FIES, porque eu só consegui pegar na fala dele o FIES, não acabei não pegando o ProUni. Mas quando eu peguei o FIES, eu fiquei bastante preocupado quando você tinha 700 mil contratos em 2014 e você baixou para 54 mil contratos em 2020. Que política pública nós estamos falando para financiar a educação superior no país? Eu baixei para menos de 10% disso. Ah, mas 700 mil era um negócio absurdo, nós tínhamos uma inadimplência enorme. Espera aí, vamos resolver o problema da inadimplência. Né? O próprio modelo que foi colocado aqui do ponto de vista australiano, ele é fantástico. E ele poderia muito bem ser encaixado no modelo de FIES ali. Não vejo problema nisso. A gente só não pode esquecer que no modelo australiano, nós falamos de 110 mil dólares australianos, nós estamos falando de 3 mil dólares de salário mínimo. Né? Sem fazer proporção nenhuma, nós estamos falando aqui de 33 salários mínimos. Agora, a gente consegue fazer educação superior privada com 33 salários mínimos por curso? É uma pergunta. A gente, se fizer 33 salários mínimos, educação superior pública, a gente vai ter a parcela da sociedade que vai chegar? Boa pergunta também. Então, assim, é só para a gente colocar alguns contrapontos para a gente discutir, para a gente refletir, né? Como é que a gente lida com isso? Porque, na minha opinião, nós, públicos e privados, estamos do mesmo lado. E por que eu falo que nós estamos do mesmo lado? Porque nós precisamos e devemos pensar no modelo de financiamento para a educação superior. Mas não no modelo de educação superior, de financiamento da educação superior, que leve em consideração a redução do orçamento das universidades públicas e nem que leve em consideração a redução do financiamento para os alunos das universidades que precisam, que utilizam universidades privadas, né, por conta de uma falta de investimento, uma falta de política pública que talvez a nação não está tendo. Quando é que a gente vai chegar num modelo realmente, numa condição realmente de poder falar assim, ó, a perspectiva para daqui 50 anos no Brasil é ter algo parecido com 35%, 40%. Se a gente não dá conta nem do nosso Plano Nacional de Educação. Então, quais seriam as propostas? Eu acho que o que a gente precisa entender? Primeiro, garantir as diferenças e considerar que cada um tem a sua importância no sistema. Nós precisamos, eu acho, sempre parabenizei esse espaço aqui, porque esse é um espaço onde a gente pensa junto como que a gente consegue garantir o financiamento. Características de formação. Tem que também levar em consideração. Existem profissões que, se não for com financiamento público para fazer essa profissão, nós não vamos ter ninguém formando. Quantos cursos de física nós temos no Brasil? Aonde esses cursos de física estão? Quantos cursos de química nós temos no Brasil? Aonde esses cursos de química estão? Só para a gente pensar assim, quais são as características da formação que nós vamos propor? O que cada um tem que ter, como cada um tem que se responsabilizar? Pensar como é que nós vamos corrigir erros do passado. Então, vamos elencar os erros. Existe erro de inadimplência? Existe. Existe erro de condições predadoras? Existe. Predadoras aqui não é só das privadas, não. Das públicas também. Nós temos sombreamento de universidades federais com estaduais, de universidades estaduais com estaduais, sombreamento de institutos técnicos federais que também fazem graduação com as próprias universidades. Então, nós precisamos ter um plano que realmente fala o seguinte: quem vai ofertar naquele espaço lá, quem vai fazer a graduação naquele espaço lá. Então, são correções de erros. Correções de erros do ponto de vista dos nossos próprios, da nossa própria, por exemplo,
das nossas aposentadorias. Como é que os públicos, como é que se organizou? É fácil hoje falar, olha, o sistema está quebrado. Realmente, o sistema está quebrado e precisa ser corrigido. Não estou aqui discutindo isso. Agora, por que o sistema está quebrado e como é que a gente vai corrigir? Daqui para frente, um ônus somente para quem está trabalhando? Esse é o problema. E a gente precisa entender. Separar gastos de manutenção e custeio de folha de investimento que precisa levar em consideração qual é o investimento com o ensino, qual é o investimento com a pesquisa, qual é o investimento com a extensão, qual é o investimento com a pós-graduação. Então, a gente não consegue jogar todo mundo no mesmo pacote. E não quero aqui fazer isso, eu acho que a gente precisa, e eu sempre gosto da fala do Valdomiro, do reitor Valdomiro, que diz o seguinte, nós temos características diferentes e a gente não pode cobrar as mesmas coisas de todo mundo. Então, Valdomiro, eu penso que boa parte da nossa discussão do financiamento, eu sempre falei que era o fundo de tudo que a gente faz, também passa pela regulação, né? Porque às vezes a gente força que tem que ter pós-graduação, porque tem que ter mestrado, doutorado, porque tem que ter universidade, porque para poder abrir curso, e isso acaba gerando coisas que não é aquilo que a gente realmente está vocacionado e que é aquilo que a gente realmente precisa fazer. Então, é uma questão para a gente refletir bastante, sim. Mensurar qual é o impacto da produção acadêmica e do desenvolvimento científico que a gente tem na nossa educação superior. Eu volto a dizer aqui, eu não gosto só da palavra ensino, eu gosto da palavra educação. Educação é completa. Educação faz ensino, pesquisa, extensão, formação, né? O ensino pode dar a impressão de que a gente só trabalha com o ensino, com aquela formação de graduação. E não é só isso que nós fazemos nas nossas universidades, nas nossas instituições. Qual é o impacto? Eu estou encerrando já. Qual é o impacto? É só dois itens. Qual é o impacto que nós temos que ter para um projeto de nação? Qual é o projeto de nação que nós queremos? Qual é o peso da educação superior para esse projeto de nação? Não tem como a gente estar discutindo aqui algo em torno de 50 bilhões, certo? Quando a gente tem, só com as emendas parlamentares federais, algo que ultrapassa isso muitas vezes. Então, nós temos que pensar nesse impacto. E, por último, eu acho que faz parte de todo esse seminário, e mais uma vez, parabéns por todo o seminário, qual é o modelo de educação superior que nós precisamos? Nós vamos passar da década de 80 ou não? Porque até agora a gente ainda está discutindo o modelo da década de 80. Eu conversei com a Beth Guedes esses dias, no particular, eu queria conhecer algumas coisas que ela tinha falado de modelos de educação superior que nós precisamos avançar, gente. Não dá para a gente querer reproduzir o mesmo modelo de educação superior que nós fomos formados há 20, 30 anos atrás. A gente precisa avançar. Então, eu acho que era isso. Obrigado, desculpa ter passado o tempo, mas é que quando a gente vai construindo um ponto, cada um ponto aumenta, né? Vai fazendo muito longe. Mas estou à disposição para a discussão. Muito obrigado. Obrigada, professor Rodrigo. Com certeza o tema é tão complexo, né, tão cheio de nuances, que a gente se empolga e vai sempre querendo completar, né? Mas vamos ouvir a professora Elizabeth Guedes e, na sequência, então, a gente vai poder trocar um pouco mais as ideias, vocês poderão falar novamente, né, complementando as suas informações, as suas questões. Professora Elizabeth, por favor. Bom, obrigada, professora Cássia, obrigado, professor Valdemiro, meu eterno presidente, que hoje é presidente em exercício aqui da nossa sessão, né? Queria agradecer ao João e ao Rodrigo que me antecederam, a todos os presentes. Eu acho que o Rodrigo e o João, vou olhar o horário assim, quando der 15 minutos, você levanta a mão aí para mim, ô Adeguileira. Faz assim, ó, que eu paro, porque eu sou a rainha de estourar tempo. A questão é a seguinte, eu acho que a Aguilera e Zanin já deram um contexto geral muito completo, e eu vou tentar afunilar isso nas 3 perguntas que vocês me fizeram em relação ao que nós temos hoje no Brasil, né? Então, as perguntas são como atender os 3 segmentos, quais são os nossos desafios, os desafios do meu segmento, no caso, e quais são as propostas para revitalizar o nosso sistema de financiamento. Bom, eu acho que, primeiro, não existem segmentos diferentes no momento de financiar o aluno.
Eu acho que o que a Austrália teve e o que a Coreia teve, e o que o Brasil nunca teve, é uma decisão de Estado de educar o seu povo. Porque se a Coreia tem hoje 70% da sua população jovem com ensino superior, é porque houve uma decisão do Estado. Porque se você pegar os indicadores de educação nossos na década de 60, nós estávamos melhores do que a Coreia em relação aos nossos indicadores, à nossa penetração de educação superior. Só que lá na década de 60, os caras resolveram dizer o seguinte, nós vamos educar todo mundo vai ter educação básica, porque nós pretendemos que todos tenham educação, ou que o máximo tenha educação superior ali na frente. Né? Qual é a decisão da Austrália? O vendedor de coco vai ter ensino superior. Se ele fez engenharia, porque queria ser engenheiro, e um dia deu lá, conheceu uma mulher, resolveu fazer pulseirinha e vender coco na praia, ele nunca vai devolver ao Estado o que ele pegou de financiamento, porque ele não vai conseguir a renda mínima. Mas, em compensação, a Austrália terá um vendedor de coco educado, uma pessoa que pensa, que é racional, que não vai pensar que é melhor traficar droga do que trabalhar vendendo o coquinho dele. Então, uma população educada é uma população civilizada. Esse valor civilizatório que se expressa na violência do Brasil. Né? Anteontem, vocês devem ter visto, um médico levou um tiro na cabeça depois de entregar a chave do carro dele. E o cara que roubou o carro queria apenas cloná-lo. Né? Eu dirijo um Fusquinha amarelo blindado, que eu considero blindar um Fusca amarelo quase um pleonasmo. Porque um Fusca amarelo ninguém rouba. Porque se roubar, a gente acha em 2 minutos. Né? Bota um drone e encontra o meu Fusquinha onde quiser. Não tem como roubar o meu carro, nem clonar o meu carro. Então, a educação é civilizadora de um povo. E essa é a decisão que o Brasil não toma, de ser um país civilizado. Nós somos um país de bárbaros. E continuaremos a ser um país de bárbaros. Porque se é verdade que 50% da população americana tem nível superior, eu aposto que os outros 50% têm nível técnico. Se você for ver os indicadores da Alemanha, 82% dos alemães com ensino superior têm um curso técnico também. Então, financiar a educação é uma decisão de um Estado que quer crescer, que quer formar cidadãos e que quer se inserir num ambiente internacional civilizado. Nós não. A nossa opção é pelo atraso. Então, governo atrás de governo, e aí eu não estou falando de partido, não estou falando desse, não estou falando do anterior, nem estou falando do que virá. Bom, vamos ver se o que virá muda, né? Mas a verdade é que nós nunca tivemos nenhum presidente que tomasse a decisão de dizer educação é política de Estado. E aí, financiar aluno é decidir quem pode pagar e quem não pode pagar. Hoje, se você pegar os dados, hoje nós temos... Quais são as nossas formas de expansão hoje? SEBAS, escolas públicas, FIES e ProUni. Eu vou ficar... Bom, os cálculos que o FNDE faz é que um aluno no SEBAS custa 30 mil, um aluno na escola pública tirado em ensino e pesquisa custa 23, um aluno do FIES custa 11, um aluno do ProUni custa 3 por ano. Então, o aluno mais caro não é o aluno da universidade pública, é o aluno do SEBAS. Eu, inclusive, estava outro dia conversando isso com o Custódio. Falei, vocês que são filantrópicos, vocês têm que enfrentar dentro de vocês quem é filantrópico e quem não é. Porque tem muita gente que finge que é filantrópico e você olha, o cara está lá no final de semana num leilão de sêmen de boi. E a instituição dele é filantrópica, óbvio. A instituição é filantrópica, mas ele não é filantropo. Entende? Ele não pega o que sobra ali para investir na escola. Ele compra uma fazenda. É legítimo? É. Não tem nada que proíba. Só é imoral. Você entende? Mas é legítimo. Ele pode fazer isso. Né? Então, e na questão das públicas também, ficar nessa discussão, porque o dinheiro do FIES podia ir para... Gente, não importa. A questão é a seguinte, nós tínhamos 12 milhões de jovens que não estudavam nem trabalhavam. Esses caras foram para 14, 15 até o ano passado, e depois da pandemia nós não sabemos quantos serão. Pessoas que não estudam e nem trabalham. Esses jovens estão por aí largados, à própria sorte, né? Com um telefone celular na mão, que explica para ele toda sorte de bobagens,
menos levar conhecimento. Por isso, quando a TIM se juntou com a Croton, para utilizar a base dela de 78 milhões de assinantes para levar conhecimento, outro dia uma pessoa estava dizendo comigo, mas isso é um absurdo, vai levar ensino sem qualidade. Eu falei, quem te disse que é ensino sem qualidade? E, aliás, o que você prefere? Um ensino de baixa qualidade ou um ensino zero? Eu prefiro que o cara estude uma geografia mais ou menos do que não saiba nada de geografia. E hoje o que nós temos são alunos nas nossas escolas, e aí eu estou falando das privadas, que saem das escolas públicas, a quem nós temos que ensinar matemática e português. Eles não sabem escrever, eles não sabem fazer uma equação de segundo grau. E querem ser engenheiros, coitados. Tem esse sonho, que é legítimo. Né? Então, a nossa pergunta principal é, quem nós queremos financiar? Quando o Zanin falou dos 700 mil contratos lá de 2014, aquilo foi a eleição da Dilma. Eu escrevi um artigo para o Valor, eu dei uma entrevista para o Valor, quase perdi meu emprego lá na Laureate, porque eu disse que, naquele ano, a classe média se financiou com o FIES. Você entende? Foi para Nova York, comprou um Honda Civic, mas não pagou a mensalidade do aluno, porque você encostava a barriga no banco e dizia, eu quero FIES, toma. É eleição. E aí, no ano seguinte, cadê o orçamento para pagar isso? Né? Todo mundo fala, nós temos um problema de inadimplência. É mentira, nós temos um problema de não cobrança. E está aí o Diogo Patriota que conhece essa história. Caixa Econômica e Banco do Brasil são criminosos. Porque quando a gente diz que o programa está inadimplente, nós estamos dizendo que cobramos e o cara não quis pagar. A verdade é que os alunos do FIES nem sabem que devem. Eles acham que aquilo é bolsa de estudo. Vou dar uns numerinhos aqui para vocês, assim, rápidos, para a gente só ver o seguinte. Ano passado, ProUni. ProUni foram 160 mil contratos. A gente vinha de 470, 450, 420, caiu para 160 mil. Por causa da sanha arrecadadora da Fazenda, que então resolveu baixar o número de vagas. Ok. Dessas 160 mil vagas, 110 mil vagas eram de bolsista integral, de gente que já tem um salário mínimo e meio. Ora, dos 3 milhões e 300 mil contratos que o FIES fez de 2010 a 2017, 1 milhão e 700, 69% dele, são para famílias de até um salário mínimo e meio per capita. O que a realidade está me dizendo? Que qualquer política pública tem que começar por aí. Não, aí eu estou financiando medicina para um cara que mora na Barra da Tijuca. Desculpa. Se você mora na Barra da Tijuca e quer que seu filho seja médico, venda o seu carro, venda o seu apartamento, vai morar na Tijuca e paga o seu curso. Não é o povo brasileiro que vai pagar o curso do seu filho para você continuar indo à praia a pé. Você entende? De chinelinho ao domingo. Espera aí. Então, essa falta de prioridade na educação, essa falta de prioridade pelo pobre. Brasileiro não gosta de pobre. É aquela história, aquele personagem, Detesto o Pobre, do Chico Anísio, aquilo ali é de verdade. Eu estava uma vez numa audiência com o Paim, e o Paim, o Paulo lá, o senador, e ele metendo o pau no FIES, metendo o pau nas privadas. Eu falei, senador, o senhor nem parece uma pessoa parda, o senhor parece um branco falando. Eu estou ouvindo um branco na minha frente, sou um senador branco, não parece um senador pardo, porque a única forma que um pardo tem de estudar é pelo FIES. E se hoje, professor Zanin, os nossos alunos têm o mesmo perfil, é por causa das cotas. Então, me perguntaram numa palestra que eu estava fazendo ontem, o que a senhora acha que vai dar ano que vem? O que a senhora acha se der Lula? Eu falei, bom, se der Lula, o país acaba, mas eu não tenho medo do Lula na área da educação. Acho que ele é um incompetente no resto. Mas, em matéria de educação, criou o FIES, criou o ProUni. A Dilma é um desastre, coitada, mas quem mandou ele que botou ela para ser presidente, ela não queria. Ela estava lá na costurazinha dela e disseram que ela era Pierre Cardin. Aí ela foi costurar, o vestido saiu todo errado, que ela não era presidente. Mas a verdade é, ela gostava de educação. Porque quando faltava dinheiro para educação, e eu vi isso acontecer várias vezes, o ministro ia lá no Planalto, ela ligava, não sei se o cara pedalava bicicleta, se pedalava velocípede, eu não sei como é que ele arrumava o dinheiro, mas o dinheiro aparecia para o Ciências Sem Fronteiras. Agora, tudo sem política de Estado, tudo sem critério, tudo para o primeiro que chegasse. Então, enquanto nós não entendemos que nós somos um país pobre e que nós temos recursos finitos
e que não importa onde esse aluno está, se ele está com o Rodrigo, se ele está num instituto federal, se ele está numa privada, numa comunitária, se ele for pobre, ele não pode pagar. E se ele pode pagar, ele tem que pagar onde ele estiver. Se ele estiver com o Zanin, ele tem que pagar. Eu não posso ter um cara que encosta um carro, como eu vejo os estacionamentos lá da USP, como são, um monte de carro 0 quilômetro, porque a primeira coisa que o cara faz quando passa na USP é ganhar um carro, raspar a cabeça e ir para Marizias pegar onda. E passar as férias dele lá inteiras. Isso não é justo. Porque o pobre vai tentar uma vaga no FIES, vai tentar uma vaga no SISU. Como é que você vai botar uma pessoa enfrentando um aluno de escola privada, Enem por Enem, dentro do sistema público do SISU? Não vai. Só entra por cota. Senão, não entra. Né? O Enem mínimo do FIES, dos 3 milhões de contratos que o legado deu, foi 720. Qual é o aluno de escola pública que tira 720 no Enem? Não tira. Eles mal conseguem tirar os 400 que precisam para ingressar. Então, enquanto o Estado brasileiro não entender, porque não é capacidade de realização, é falta de vergonha na cara. Porque quando fala que vai ter Copa do Mundo, os estádios fazem assim, eles levantam 15 em 2 anos, BURP. As nossas escolas públicas até hoje não têm banheiro. A gente está com um projeto na Marajó que tem escola que não tem banheiro. Tem escola que, para dar aula, o Corpo de Bombeiro tem que vir com um carro-pipa. Como é que eu posso ter estádio de futebol em cidade que nem time tem, como é o Manaus, e não ter uma torneira com água encanada para uma criança estudar? Entende? Então, qual é o desafio do financiamento estudantil? É uma decisão de Estado, professora Cássia. E no seu Plano Nacional de Educação, de Graduação, tem que ficar muito claro que não adianta o Brasil querer crescer, vendo dívida pública, vendo isso, vendo aquilo, se não investir em si mesmo. E nós só investimos em nós mesmos quando nós investimos nas nossas pessoas. Os brasileiros têm que ser essas coisas. Eu sou um brasileiro, nunca desisto. Mentira, balela. Isso é conversa para o pobre ficar andando dentro daquele ônibus quente, chacoalhando. Eu sou brasileiro, nunca desisto. Otário. É por isso que você está nesse ônibus. Você devia desistir, sim. Sentar, cruzar as pernas e dizer: não vou mais trabalhar, porque vocês não me pagam. Então, enquanto o povo brasileiro for esse rebanho de ovelhas, e o Estado for cínico como é, nós vamos ter isso acontecendo. Qual é o desafio? O desafio é de todo mundo. Porque, olha, o João Otávio sabe disso, porque está lá no Semesp. Das 2.400 instituições de ensino superior particulares, aposto que 20%, 25% foram para o saco na pandemia. Nós vamos ver isso no próximo censo. E das que sobram, a gente tem, 300 mantidas, 350 mantidas, 400 mantidas nos grandes grupos. O resto é escola que tem até 3 mil alunos. Esses caras trabalham o almoço para ganhar o jantar. Você entende? Estou falando das privadas. Tem muita gente no Simples. Se você vai para a educação básica privada, e a gente está criando agora a primeira associação de escolas básicas privadas, porque tem católica, tem evangélica, que não tinha a nossa, a gente está criando. Das 32 mil escolas, você tira 10 mil que estão nos grupos de consolidação, e o resto são escolas de 500 alunos, tocadas pelo dono, que muitas vezes o filho não tem interesse naquilo. Né? E o Estado não tem nenhum plano para aquela escola não fechar. Então, a escola da professora Lourdes, aquela escola de bairro que você estudou, que sua mãe estudou, que seu bisavô estudou, vai fechar, porque o Brasil não dá valor a isso. Quando começou a pandemia, o ministro da Economia dizia de bar, de restaurante, de hotel. Eu falei: escola, ninguém vai falar? Porque bar eu reabro num minuto. Eu pego uma geladeira, boto em cima uma televisão, boto um Corinthians jogando, o Grêmio ou o Flamengo, meto um Zeca Pagodinho, boto uma cerveja gelada, está montado o bar. Remonta uma escola, traz o pipoqueiro de volta, traz o porteiro de volta, traz o ajudante de volta, traz a merendeira de volta, traz a professora de volta, monta de novo aquele ecossistema. Não volta, não volta. Então, o nosso desafio é o desafio de ser prioridade. É o desafio de ter um governo que entenda que tudo nos indica que FIES e ProUni não deveriam existir separadamente. Eles são uma coisa só. Até um salário mínimo e meio, o Brasil vai bancar todo mundo que queira estudar. Eu quero estudar teologia. Bom, teologia é o seguinte: você vai ter que ter um Enem um pouco mais alto
que teologia ainda não é a nossa prioridade, desculpem os padres presentes. Nós precisamos de gente na área de tecnologia. Você entende? Então, a minha prioridade vai para a tecnologia. Porque nós estamos com 4.000 vagas abertas e não tem gente para preencher. E outro dia, numa audiência pública do Conselho Nacional de Educação, eu disse para eles, conselheiros, com todo respeito, vocês vão todos para o museu, porque o mercado de trabalho não quer mais saber de vocês. O mercado de trabalho não quer mais saber de diploma, ele quer saber das competências. Ele chega lá e pergunta, Paulo Renato, o que você sabe fazer? Ah, eu sei fazer isso, assim, vem cá. Ah, mas eu não tenho diploma, não tem importância não, vem cá, eu te dou o diploma depois. Vem cá, vem fazer. Vem fazer. Ninguém mais quer saber se você sabe falar inglês, não tem importância, eu te ensino inglês. Eu quero saber qual é a sua competência. Entende? Então, nós temos que saber o seguinte, FIES e ProUni é uma coisa só, até um salário mínimo e meio. De 1,5 a 3, a gente vai fazer um ProUni diferente. Mas ainda é um salário mínimo e 3, salário mínimo per capita, é pobre. Porque o nosso salário mínimo é uma porcaria. Isso é uma família que 3.300. Se for uma família de 4 pessoas, está ganhando 12 mil. Nossa, aí o cara fala, mas 12 mil é muito dinheiro. Ah, é? Bota o imposto de renda, bota a comida, bota o aluguel, bota o transporte e vê o que sobrou. Não sobra nada. Não sobra nada. O cara tem que ter dinheiro para ir ao cinema. Ele tem que comprar uma roupa nova. Ele tem que poder ir à praia. Ele tem que poder viajar. Ele não pode viver só trancado dentro de casa contando a miséria do dinheiro dele. E aí, o tal do PFIES, olha para você ver como é que o brasileiro é. Por que o PFIES não cola? Porque a classe média olha e fala assim, para que eu vou pedir empréstimo? Eu vou pagar, eu tenho dinheiro. O PFIES não tem ninguém fazendo. Né? Qual é a inadimplência hoje? Sabe quanto tem investido no Estado brasileiro, no FIES, legado? E Patriota sabe disso, que a gente está trabalhando nesse projeto juntos? 120 bilhões. Se nós cobrássemos esse dinheiro, e esse dinheiro fosse um fundo rotativo, como é a proposta do Jaime lá no grupo de trabalho do Otto, esse dinheiro voltaria para dentro do FGEDUC e seria um investimento para financiar outros alunos. Mas aí eu tenho que tirar a cobrança da mão do Banco do Brasil. Já estou entrando na última questão, professora Cássia. Como é que a gente faz para revitalizar? Acaba com a boletagem única, tira a Caixa Econômica de ser agente operador e agente financeiro, porque ali é o seguinte, o cara ele cobra, ele paga, ele faz tudo. Então, quando ele erra tudo. Né? Por que a gente está com esse pequeno número de contratos? Vocês não sabem, mas eu represento vocês no comitê de participação. Eu represento os mantenedores desde o tempo que o comitê foi criado no governo Temer. A gente não tem direito a voto, mas tem direito a grito. Eu reclamo o tempo todo lá, nas atas, tem lá, a professora Elizabeth falou isso. Professor, eu meto o pau nos caras, está tudo por escrito. E eu digo para eles o seguinte, vocês não são brasileiros, vocês são ingleses, vocês falam inglês. Vocês ganham salário fixo. Vocês moram em Brasília no ar-condicionado. Meu aluno mora lá em Manaus. Você entende? No Igarapé. Sabe? O cabelo das meninas lá em Marajó, várias escalpeladas, porque vivem naqueles barquinhos de um lado para o outro, o cabelo pega no barco, as meninas perdem o cabelo todo. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil, não somos nós. Né? Olha aqui, quantos negros tem aqui? Nenhum. Tem nenhum. Se tem, está escondido. Levanta a mão. Todo mundo aqui é branco. Todo mundo aqui é de classe média. Todo mundo aqui estudou. Se tiver um negro aqui, eu até vou dar parabéns para ele. Porque não tem nenhum. Nenhum. Porque não foi financiado no tempo que nós fomos. Eu estudei numa escola pública. Meu pai não tinha dinheiro. Ele pagava pouco para o meu irmão do meio. Para mim, sobrou o FRJ. Fui eu lá ralar para passar no FRJ. Passei. Ele era mais velho que eu. Passou na PUC primeiro. Restou a mim a pública, porque não tinha dinheiro para 2 particulares. Mas eu estou devolvendo isso. Cada vez que eu trabalho pela educação, remuneradamente ou não, cada vez que eu me dedico, eu devolvo ao país o bem que ele me fez. E assim eu encaro o meu trabalho na ANUP. Eu estou devolvendo ao Brasil o que ele me deu, a educação que ele me deu, a capacidade de pensar que ele me deu. Então, para melhorar ou para revitalizar, é o seguinte, mudar o projeto de lei. Eu estou discutindo isso já com o Godoy. Vamos mudar o projeto de lei e abrir a cobrança para os bancos privados. Abre a cobrança para os bancos privados e deixa descontar uma parte do principal. A questão é que o Banco do Brasil diz assim, para eu me mover, o aluno tem que dever 50 mil. Então eu vou chegar amanhã na sua casa, professora Cássia, e dizer para a senhora assim, a senhora me deve 50 mil, tem que pagar à vista. Não, mas eu pagar à vista eu não posso, não tem como parcelar, não, só posso parcelar em 2 vezes ou 3.
Não, mas não tem um abatimento? Não, não tem abatimento. Mas não tem nem desconto de juros? Não, não tem desconto de juros. O que a senhora vai fazer? Desculpa, eu vou mudar de casa, nunca mais você vai me encontrar. E some. É isso que os alunos fazem. Né? Agora, fica todo mundo negativado, não consegue comprar na geladeira do cara. Quer dizer, aí eu ouvi outro dia lá uma pessoa da Receita Federal dizendo para mim o seguinte: a senhora está dizendo que ele ganhava um salário mínimo e meio, mas ele se formou e ele progrediu. Falei, tá bom, agora ele ganha 3. Ele ganhava 1.000, agora está ganhando 5.000. E aí? Qual é o seu salário? Quanto o senhor ganha aqui dentro da Receita Federal? Aqui, que eu saiba, o inicial é 15. Como o senhor não é novo, já chamei o cara de velho logo que eu fiquei com raiva, eu sou velho, já xinguei ele também. Falei, como o senhor não é novo, eu imagino que o senhor está ganhando o dobro. Então é fácil para o senhor dizer que um cara de 5.000 pode pagar uma dívida, né? Dívida que o senhor não precisa fazer. Ele precisou. Então, assim, enquanto não houver justiça social, enquanto não houver equidade, enquanto não houver generosidade, tolerância, amor no coração desses governantes, enquanto eles não gostarem de nós, não é porque não gostar de mim porque eu sou branca e falo, não, eles têm que gostar de mim porque eu ando por aí com um escrito brasileiro na minha carteira de identidade. Nós não temos saída. E o financiamento, volto a dizer, Zanin, e já vi lá que levantou a mão. Está na hora de eu sair correndo. Mas o financiamento não importa de onde vem, importa para quem ele vai. E ele tem que ir para quem precisa, e não para quem conseguiu correr na frente, chegar ali e conseguir. Qual é o problema do contingenciamento à renda? A gente botou isso lá. A gente fez um grupo de trabalho em 2014 com a McKinsey, foi um trabalho que estava lá, Ministério da Fazenda, Tesouro, Banco do Brasil, foram 2 meses de reuniões semanais. Montamos um projeto, entregamos para o MEC. Toda a parte boa do novo FIES veio desse projeto, toda a parte ruim veio da cabeça do Pedro Estrela, e eu digo para eles até hoje, que ele fez o projeto do FIES e depois se mandou do FNDE, ia ficar lá agora para administrar as besteiras que ele fez. Então, o que acontece com o contingenciamento à renda? A Receita diz, não posso dar essa informação à Caixa Econômica, porque isso é sigilo fiscal. Então, não tem pagamento contingenciado à renda. Então, dos 242 mil contratos que foram distribuídos, foram concedidos de 2017 para cá, 2018 para cá, a gente deve ter o quê? Uns 2 mil, 3 mil, 4 mil contratos já, ou porque o cara abandonou, ou porque o curso era mais curto, ele, enfim, já terminou. Ele não pode ser cobrado. Então, sabe o que eles estão fazendo? O cara está pagando uma média das últimas 6 prestações que ele pagou. Só que o que ele pagava? Ele pagava quase nada. Então, ele continuou pagando quase nada. O que você está ensinando a esse aluno? Que ele não deve. Que ele não deve. Nos próximos 2 anos, nós vamos ter, dos 3.300.000 contratos do FIES, 2,5 milhões deles vão prescrever. Isso significa que eles vão ir à honra e o fundo já estará quebrado. Aí eles vão em cima, sabe de quem? Das escolas. As instituições de ensino superior não sabem, mas são devedoras solidárias. Então, existem algumas que estão com risco de crédito, o Diogo sabe isso também de novo, aliás, um risco de débito de 100 milhões. E aí, quando eu estou reunindo os caras, estou indo lá e estou dizendo, é uma informação confidencial, mas eu quero te avisar, fique esperto, não sei o quê. Eu não sabia. Eu falei, pois é, mas começa a saber. Agora, imagina uma instituição pequena, se chegar para ela e dizer, você tem que pagar 100 mil aqui agora. Como 100 mil? Não, porque seu aluno não pagou. Lembra aquele cara que fez enfermagem aqui em 1932? Por quê? Porque o Banco do Brasil não cobra. Então, tem que implantar o contingenciamento à renda na marra. Se a Receita não quer, muda na lei, bota na lei isso. Tem que tirar o agente financeiro, não pode ser o agente operador, não pode ser a mesma coisa, isso não dá certo. A gente está com milhões de problemas de contrato. E terceiro, tem que abrir um edital para haver cobrança privada e haver perdão de dívida, sim. Cartão de crédito faz renegociação, banco faz renegociação. Sabe qual é o índice de inadimplência da Caixa Econômica Federal? 5. Sabe qual é a inadimplência do FIES? 65. Alguma coisa está acontecendo aqui, né? Alguma coisa está acontecendo. Então, bom, para terminar minha parte, revitalizar o FIES é enfrentar a realidade de que nós temos que perdoar a dívida de todo mundo que ganha até um salário mínimo e meio.
para fazer a justiça que a gente faz com o ProUni. Desses 3.300.000 contratos, a metade é de negros. Entendeu? E mais, o Sudeste tem uma pilha de contrato desse tamanho. Sabe quem é? É o filho do porteiro, é o filho do costureiro, é o filho do não sei o quê. Perdoa a dívida dessas pessoas. Vamos cobrar a dívida acima de 5 salários mínimos. Porque não adianta eu cobrar uma dívida de um salário mínimo e meio depois de 10 anos, porque eu não vou conseguir recuperar esse crédito. Para que eu vou gastar esforço com isso? Perdoa. Limpa o nome do cara, deixa o cara seguir a vida dele. Você entende? E pega o que é possível recuperar, que são aquelas pessoas que se financiaram em medicina, engenharia, não sei o quê, e bota no fundo rotativo. Acaba com a boletagem única. Acaba com isso. Isso é uma bobagem que não resolve e atrasa a nossa vida. Entende? E é isso. Chega, gente, já falei demais. Passei meu tempo. Depois eu falo mais. Porque tem um monte ainda de coisa para falar, mas desculpa. Obrigada, professora Elizabeth. Não, todos vocês ficaram mais ou menos no mesmo tempo. A gente agradece bastante aí as contribuições. Abre de novo, né? Se o pessoal aqui quiser fazer perguntas, pode fazer pelo chat, mas também pode erguer a mãozinha ali, né? O ícone da mão e pode fazer a pergunta também pelo microfone, né? Pessoalmente, sem problema nenhum. Então, tanto pelo chat quanto pela participação oral ali, todos estão convidados para participar. Já tivemos alguns depoimentos aqui no chat, dizendo que estavam excelentes as discussões, né? As pessoas com compromissos às vezes não conseguem acompanhar, mas agradeceram aí a participação de todos. Eu queria colocar uma primeira questão para os três, né? No sentido de a gente delimitar um pouco dentro desse nosso programa, né? Dentro dessa ideia do Plano Nacional de Graduação. Nós ouvimos de vocês três, né? E talvez eu possa errar aqui na síntese, mas me parece que na síntese de todos vocês, da fala de todos vocês, a educação superior, e aí aqui eu vou fazer o adendo, né, para a graduação, mas entendo também como educação superior, como o professor Rodrigo colocou, é um tema estratégico para o desenvolvimento do país e, sem dúvida nenhuma, é necessário, né, que a gente pense nesse desafio, como disse a professora Beth agora, né, nessa política de Estado, nessa decisão de Estado. Pensando nisso, né, acho que isso foi pelo menos um elemento comum, né, das três falas. Eu pergunto a vocês, assim, no sentido de ampliar, inclusive, a participação de cada um. Vocês gostariam de citar pelo menos alguns aspectos, 2, 3 aspectos, que vocês considerariam fundamentais nesta discussão, neste documento que nós estamos elaborando do Plano Nacional de Graduação, no sentido, pensando aqui na ampliação para o debate, porque a ideia é que o plano se estenda, né, o debate do plano se estenda para a grande comunidade, né? Se vocês tivessem que escolher 2 ou 3 aspectos que vocês consideram os mais relevantes para que a gente possa ampliar esse debate na comunidade universitária, o que vocês sugeririam, né? Quais são as sugestões que vocês nos dariam? E aí podíamos, talvez, começar pela ordem, né? O professor João Otávio, depois o professor Rodrigo, a professora Beth, não necessariamente, mas só para a gente poder ouvi-los um pouco mais, cada um nas suas considerações. Enquanto o povo se anima aí para o debate, ergue a mãozinha ou coloca no chat alguma questão. Quer sair? Está desligado, João. João Otávio. Nós não estamos lhe ouvindo. Não, ainda não. Ok. Quem sabe o professor Rodrigo ou a professora Beth iniciam, então? Bem, posso... Eu penso que nós chegamos num consenso, talvez não no formato, mas o consenso nós sabemos, que é sobre a gratuidade e o financiamento de baixa renda. Talvez a gente não tenha
mesmo concepção, e não poderia ser diferente, realmente, de como faz esse formato para esse tipo de financiamento, né? Eu vou continuar sendo um defensor da gratuidade, mas eu entendo, Beth, e concordo, que nós precisamos fazer com que o estudante que, porventura, tiver numa universidade pública gratuita, encontre alguma forma de repor isso para o Estado. Não sei se é a mensalidade, não sei se vai ser lá na frente, por questões de imposto e tal, mas ele precisa fazer isso. Realmente, eu concordo plenamente com isso. Mas não no momento da universidade, não na entrada da universidade. Porque senão a gente vai estar penalizando e criando um abismo que a gente já conhece, porque o modelo americano é lindo, mas a gente sabe o que ele gerou. Né? É um modelo lindo no papel, mas na prática, o maior endividamento que nós temos na sociedade americana é com a educação superior. Porque se criou vários problemas no formato desse modelo aí. E a outra é o financiamento para baixa renda. E o financiamento de baixa renda não tem outra estrutura, não, gente. O financiamento de baixa renda tem que ser dinheiro público, tem que ser política de Estado, para que a gente possa ter uma nação realmente preocupada em avançar. Eu até falei, né, dos 700 mil contratos, e entendo que aquilo foi eleição, mas 50 mil contratos também não faz sentido. Né? É um disparate extremamente que não faz sentido para um país que precisa avançar, que precisa olhar para o seu futuro e entender que a educação superior tem que ser colocado como pauta. Na verdade, a educação tem que ser colocada como pauta. Nós já fizemos isso do ponto de vista do Fundeb. Eu acho que, com todos os problemas que possa ter, o Fundeb é um avanço. Nós saímos de uma situação que virou uma lei, virou uma coisa que realmente pode ser planejada a longo prazo. Eu não sei se é Fundeb, mas a gente precisa encontrar também condições para garantir o financiamento da educação superior no país. E aí esse financiamento não precisa ser só para uma situação ou para outra. Nós precisamos encontrar uma forma de garantir esse financiamento. E essa eu acho que é a nossa missão, é o nosso debate e a nossa reflexão. Obrigada, professor Rodrigo. Professora Cássia, eu diria o seguinte, olha, Rodrigo, eu continuo achando que quem pode pagar tem que pagar. Universidade pública. Eu acho que não tem sentido o cara morar numa cobertura duplex e não pagar estudos. Desculpa, isso para um país rico até se entende. Eu não estou pedindo que ele se endivide, eu estou pedindo que ele desencaixe, que ele tire caixa do bolsinho dele e pague o que ele está estudando. Ou que se exija de um aluno da universidade pública o que se exige dos pobres que fazem ProUni e FIES. 75% de aproveitamento. Não teve, vai começar a pagar mensalidade. Porque o que acontece? O aluno entra na universidade pública, começa a tomar cerveja, não passa de ano, fecha a matrícula, volta. Ele, para ser jubilado, ele precisa quase cuspir na cara do diretor. Porque ele vai ficando, vai enrolando, vai ficando. Cobra, que eu quero ver quanto tempo dura ele ali na escola. Diz para ele que ele precisa de 75%, que é o que eu te digo. O Brasil não gosta de pobre. Empresta o dinheiro e dá a bolsa, mas bota para o cara assim, 75% de aproveitamento, senão tira a sua bolsa. Agora, classe média na universidade pública pode seguir. Agora, acho, Cássia, que essa não é uma discussão para o Plano Nacional de Graduação, porque essa discussão nos separa. Você entende? Aquela colocação que eu fiz para o Ricardo na segunda-feira, isso aí é guerra. Falar em pagar alguma coisa, mesmo que o cara seja milionário, filha do Silvio Santos, pagar uma universidade pública, é guerra. Porque o cara acha, bom, começa cobrando dos ricos, depois vai cobrar de todo mundo. E aí, então, assim, acho que isso não tem. Acho que a coisa tem que ser... E aí, quero explicar também, Rodrigo, por que as bolsas são pequenas. Porque o FIES não é mais um financiamento público, ele é um fundo privado, onde cada escola é cotista, o governo botou 3 bilhões, não bota mais nada, e a alavancagem do fundo é 4. Então, como a inadimplência já está em 27, diminui a alavancagem e diminui o número de vagas.
que já eram pequenas, que eram 100 mil por ano. E vai caindo, porque como não tem cobrança, a inadimplência vai subindo, porque o cara esquece. E aí, isso não é mais um financiamento público. Isso é um financiamento privado, com um fundo privado, que tem que ter um índice de carteira. Agora, por exemplo, vai ter uma reunião de prestação de contas, eles vão dizer que nós seguimos 99% do índice da Ambima, então, meus parabéns, não sei o quê. Eu falei para o cara, chama o agente operador da Caixa e o agente financeiro, porque eu vou meter o pau nos caras. Mas não veio, não entendi. Então chama os caras para a gente discutir isso aí, porque está uma porcaria essa operação deles. E quem é penalizado? A escola. Então, primeiro, unificar FIES e ProUni, até 1,5. Você entende? Então, a parte de 1,5 que não puder ser coberta por incentivos fiscais, ou seja, por imposto de renda pago por nós, o governo vai casar dinheiro. E ele vai financiar esse aluno, até um salário mínimo e meio. Ponto. Não importa se a empresa é comunitária ou privada, é o aluno. Se o aluno escolheu a comunitária, é legal, vai ser lá que ele vai. Se ele escolheu uma privada, é legal, é lá que ele vai. O segundo ponto que eu acho, bom, primeiro é esse, o Estado tem que decidir que política de educação é de longo prazo. Ele tem que decidir o que ele quer onde estaremos daqui a 40 anos, e não o que ele vai fazer ano que vem. Ano que vem não importa o que ele vai fazer. É onde estaremos daqui a 40 anos. Que tipo de país nós seremos? Porque hoje nós somos um país de pastores e de agricultores modernos, mas pastores e agricultores. Continuaremos a ser isso? Não. Queremos inovação e tecnologia. Então é outra história. A segunda coisa é essa de unificar. E a terceira coisa principal é ter uma política de Estado também para formação de carreiras. Quais são as profissões que são aquelas que serão as mais valorizadas? Né? Não que uma carreira seja mais importante que a outra, mas o mundo está crescendo e nós estamos num mundo de competições. Então, se formos todos geógrafos, vai ser um país maravilhoso em geografia e nós vamos morrer de fome. Vamos continuar sendo um país dependente de tecnologia, pagando iPhone 10 mil reais, 12 mil reais, que a gente não consegue produzir um telefone aqui dentro. Eu diria para você que, para mim, são esses dois pontos. E implantar o contingenciamento à renda. Isso aí o governo tem que tomar uma decisão. Vocês estão me ouvindo agora? Bom, desculpa, deu algum problema no microfone que eu tive que desconectar e entrar de novo. Eu perdi boa parte do que o Zanin falou, então eu vou voltar na pergunta que a Cássia perguntou de quais são... Eu confesso que, para elencar 3 ou 4 tópicos, eu acho que a Beth já esgotou quase todos, que é essa questão da política. Eu tenho algumas dúvidas, mais dúvidas do que soluções, na verdade. A primeira, eu não sei se esse assunto de verdade deveria estar no Ministério da Educação. Eu acho que esse assunto deveria estar em outro setor, devia estar no setor mais... Eu não sei se eu estou contaminado pela pouca relevância que o Ministério da Educação tem tido nos últimos anos, de não peitar essas brigas, de não se impor, de não falar algo que é relevante para o país, ao invés de brigas ideológicas rasas. E não sei se essa é uma discussão que há tempos já vai ser, se essa questão do financiamento ou do próprio ensino superior não deveria estar na educação, porque a educação básica é tão importante, tão deficiente, que deveria ser foco total de um Ministério da Educação. E a educação superior poderia estar em outro setor. Então a gente cai naquela discussão que tem muito ministério, isso é peanuts. Se o ministério for criado para resolver um problema, justifica. E aqui eu não estou falando de compadrio, de corrupção, não estou falando nada disso, estou falando de um setor destinado a pensar essa causa. Dê o nome que der, mas diluir isso no meio de Fundeb e educação básica, que deveria ser, sim, a prioridade do Ministério da Educação, talvez fosse essa uma discussão, e esse assunto deveria estar num outro patamar, nem menor nem maior, mas em outro patamar, que eu acho que ali a gente acaba se diluindo e a gente fica meio que relegado, tá bom, vai chorando aí que a gente vai passando a caravana. E por fim, eu acho que a Beth traz uma questão do marco regulatório disso. Se um governo, ou Estado, vamos falar de governo, vamos falar de Estado,
de fato tivesse interessado, é meio irreal, meio estranho se ouvir dizer assim, a Receita Federal não concorda com isso. Cara, isso não tem que concordar, isso tem que ser uma política de Estado e que vocês vão fazer esse programa para esse fim e obedeça-se, né? Então, é um país de muitos segmentos, né? Cheio de reizinho, assim, que a gente não consegue concatenar. É claro que existe o mundo real, existe o mundo do que é possível, eu não estou discordando disso, nem deixando de achar isso absolutamente relevante. Mas também a gente está surdo, né, de tanto falar, como diz, que a gente não consegue ver avanços nisso. E assim, sempre essa questão de que tudo bem, as coisas vão indo e dá-se um jeito. E eu acho que a Beth trouxe uma indignação aqui muito boa, né, de sexta-feira, final de expediente. A Beth vem com essa indignação dela toda, muito pertinente, eu acho. A gente precisa voltar a nos indignar. Eu acho que é isso. A gente está... Tem hora que a gente acha que é meio cordeirinho demais, sabe? Vamos fazendo a nossa parte, vamos fazendo o nosso propósito, vamos seguir a nossa missão. Aqui tem gente muito bem intencionada, então a gente vai mudando a vida das pessoas, mas a gente está minguando. Não só em questão de relevância, mas em quantidade das pessoas que a gente abrange. E quando a gente coloca uma perspectiva de décadas para frente, a gente vai virar exatamente isso que a Beth falou. Um país de produtor de matéria-prima, por mais relevante que seja, por mais digno que seja, mas isso não vai nos inserir no mundo moderno. A gente vai continuar sendo bons e eficientes agricultores e nada contra, eu sou dessa área, mas isso não é isso que vai nos transformar num país de qualidade para as gerações futuras. Eu acho que a gente tem que brigar pelos que vêm por aí, porque a nossa geração, nós já fomos privilegiados, o fato de estar aqui mostra isso, mas esse poder de indignação a gente tem que elevar um pouquinho a voz, eu acho. Eu acho que a gente tem que sair dos nossos círculos internos de ensimesmados, né? A gente fica falando muito para a gente mesmo. A gente tem que colocar mais a boca, não sei como, tá, gente? Eu acho que aí a Lia, a Beth, essas mulheres maravilhosas aí vão dar voz para tudo. Eu acho que o mundo é das mulheres. Eu acho que a gente tem uma grande esperança de que elas façam o que nós homens não demos conta de fazer. Essa é a minha, como pai de 3 filhas, essa é a minha esperança. Você sabe de uma coisa, Cássia? Outro dia eu ouvi, dentro da Receita Federal, a gente estava numa discussão dessa história de reforma tributária, e eu estava dizendo o seguinte, me diz uma coisa, por que os bancos pagam 5,8% de imposto de renda e vocês querem meter 12% na gente? Não, porque o cálculo do spread bancário para calcular piscofins é complexo, fica muito difícil, a matemática é enrolada. Eu falei, me diz uma coisa, olha só, então eu vou te fazer uma pergunta. O homem pega um carrinho desse tamanhozinho assim, ó, com um espelhinho, uma máquina fotográfica, bota dentro de um foguete, bota esse foguete no espaço, o foguete anda 12 anos, pousa onde ele mandou pousar, sai dali, tira fotografia, manda de volta para nós, e você não tem matemática para fazer cálculo de spread bancário, então você me desculpa, não é falta de matemática, vocês deviam ir lá para a NASA, aprender a estudar matemática lá. Vai lá aprender com os caras. Que os caras acertam o alvo em Marte, você não consegue fazer uma conta de piscofins? Ah, pelo amor de Deus. Depois, como é que não é para ficar indignado? Os caras devem achar que a gente é burro, né? Não, a senhora não está entendendo. Eu falei, não, quem não está entendendo é o senhor. Eu sei por que o banco paga 5,8%. Sabe qual seria a nossa alíquota, a neutra, para nos deixar pagando o que a gente paga hoje? 4,6%. A senhora quer pagar menos que banco? Eu falei, eu não devia pagar nada. Educação não paga nada lá no OCDE. Vocês não adoram o OCDE? Pega o OCDE e vai estudar o OCDE, meu filho. Não, gente, não tem condição, não tem condição. São tantas questões, né? Concordo plenamente, professora. Bom, dado o adiantado da hora, o fato de ser uma sexta-feira e de nós não terminarmos esse assunto, obviamente, porque são temáticas que sempre vão ser ampliadas e esse é o nosso desejo, né? Aproveitando, já convido todos vocês para o próximo ciclo de debates que acontece na próxima terça-feira com a professora Maria Inês Fini sobre regulação, né? Então, outra das temáticas que apareceram, né, nas primeiras discussões com bastante força, né?
e que também causam bastante complicações, né, nessas nossas organizações e nesse futuro e nessas nossas questões de sustentabilidade, enfim. E também, né, a gente convida vocês para se manterem, né, no grupo, ampliarem essas discussões assim que esse documento também receber a sua versão preliminar e for ao ar, né? Então, eu agradeço a todos pela participação. Nós não tivemos aqui no chat nenhuma outra questão. Muito obrigada, né, novamente, professor Rodrigo, professor João Otávio, professora Elizabeth. Eu acho que a discussão foi de alto nível, acho que todos que estiveram aqui, né, nós pudemos ter várias compreensões que nos vão apoiar muito esse projeto do CRUB, da elaboração desse ciclo de debates. Então, muitíssimo obrigado novamente, e eu passo a palavra, então, para o professor Valdemiro para o encerramento. Professor Valdemiro, que sempre nos brinda aí com as palavras finais. Ok. Muito obrigado, Cássia. Muito obrigado, Elizabeth Guedes, pela tua fala. Muito obrigado ao João Otávio. Muito obrigado ao Rodrigo. Desculpe a falta de reitor, mas vocês abrilhantaram a nossa sexta-feira. Certamente nós saímos carregados de sugestões e tudo, mas certamente saímos mais aliviados porque alguém falou por nós, né? E eu fico muito feliz porque justamente o objetivo desse debate é justamente buscarmos um caminho para juntos, pública, privada, com fins econômicos, sem fins econômicos, o que tiver. O fato é que nós temos que nos unir para recuperarmos a educação nesse país. E nós temos que dar as mãos, nós temos que guardar as nossas espadas bonitinho tal, e vamos, em vez de estar aqui com a mão, vamos dar as mãos aqui. E eu fico muito feliz que eu estava pensando o debate de hoje, né? Eu não me lembro que os 3 segmentos algum dia estavam sentados juntos e discutindo financiamento, né? Até podiam discutir nível de extensão, pesquisa, etc. Mas foi financiamento. E o que se viu que tem muita coisa comum, muita coisa todos comungando, né? Então, eu até deixaria aqui para que nós nos aproximemos mais, né? Eu aqui até faço um apelo para as minhas federais, né? Tanto tempo que eu trabalhei na Universidade Federal, né? E embora está aqui conosco a reitora Margarida, o reitor, que acho que é por conta da minha idade, eu esqueci o nome dele, que faz parte da nossa diretoria, mas acho que temos que discutir mais juntos, exatamente buscando buscando construir algo que leve o país justamente a ter uma decisão, como foi o início da fala da Beth, de uma decisão de Estado de educar o povo. Uma decisão de Estado de educar. Eu quero que meu povo, meus jovens, etc., que meu país seja, dentro de 10 anos, 20, ou seja lá quanto for, mudar isso aqui, né? Que bom se o país tivesse criado cotas, ProUni, FIES, e dissesse assim, estou criando isso por 10 anos. Em 10 anos, nós temos que possibilitar que uma pessoa que hoje esteja entrando por cota, amanhã ela entra em igualdade de condições, vai ter condições de disputar com todos, né? Mesma coisa ProUni, mesma coisa. Tá. Isso, o que me deixa chateado é que dá a impressão que são coisas eternas.
São coisas eternas. A pobreza continua intacta, a desigualdade continua intacta, né? Que bom que temos esse percentual que é pequeno, é muito pequeno ainda, né? Para que redimamos essa situação. Então, eu li em algum lugar, e concluo aqui a minha fala de despedida, países que pensam são países justos, eles têm... Qual é a diferença desses países? Nestes países, todos têm direito assegurado a caminharem, a fazerem a caminhada que é dos seus sonhos. Então, eu quero ser engenheiro. Bom, para ser engenheiro, eu preciso fazer o fundamental, o tal, e estou em pé de igualdade com o Joãozinho aqui do lado, com a Maria aqui do lado, né? Todos... Hoje não. Hoje, quantos milhões de alunos desistem no fundamental, desistem no médio, desistem no superior? Milhões. Né? Eu estava discutindo esses dias a parábola dos talentos, né? Parábola dos talentos, né? Teve gente que enterrou seu talento. Pois bem, eu disse lá na hora, milhões de jovens, milhões de crianças nascem com talentos. Quantos Beethoven, quantos Einstein, quantas pessoas que poderiam dar muito de si para todos, não podem. Por quê? Porque os seus talentos, ninguém os abriu. Ninguém abriu a caixa dos seus talentos. Está aqui, vamos construir você tem um talento para isso, tal, e pronto, vai em frente. Ninguém abriu esse talento, ninguém desenterrou. E nós vivemos exatamente com esse pecado. Eu acho que esse é um grande pecado que o país comete, né? Então, gente, muito obrigado pela bela fala de vocês, né? Obrigado a todos que estavam presentes aqui, né? E vamos em frente sonhando, né? Eu acho que temos que sonhar, mas também temos que pôr o pé na estrada. Sem pé na estrada, não, o sonho morre sonho, né? Então, vamos em frente. Muito obrigado a todos e até a próxima terça-feira. Tá? Tchau, tchau. Muito obrigada, boa noite a todos, bom final de semana. Valeu, obrigado, gente, um abraço. Abraço, tá? Tchau, tchau.